Além de assumir o cargo mais poderoso do futebol brasileiro, Samir Chaud chegou à presidência da CBF cercado por expectativas e polêmicas. Mas como um médico e empresário, até então pouco conhecido nacionalmente, conquistou o comando da maior entidade do futebol brasileiro? Neste vídeo, você vai conhecer a trajetória de Samir Chaud, vida pessoal. Apesar de ocupar o cargo mais importante do futebol brasileiro, Samir Chaud sempre manteve uma postura discreta em relação à vida familiar. Ele é filho de José Gama Chaud, conhecido como Zeca Chaud, dirigente que presidiu a Federação Roraimense de Futebol durante décadas e teve grande influência na formação de sua trajetória no esporte. Sua mãe, Ilma de Araújo Chaud, também construiu carreira na administração pública e na área da educação. Na vida pessoal, Samir é casado há cerca de 20 anos com Natália Lopes Chaud. Os dois se conheceram ainda na adolescência. Ela foi sua primeira namorada e, curiosamente, ambos nasceram no mesmo dia, 25 de fevereiro, embora em anos diferentes. O casal tem 3 filhos e sempre procurou preservar a privacidade da família, mantendo pouca exposição nas redes sociais. Além do futebol, Samir também praticou esportes ao longo da vida. Foi goleiro em equipes de Roraima, conquistou graduação de faixa preta de 4º grau em jiu-jitsu e também foi bicampeão roraimense de kart. Sua vida pessoal ganhou grande repercussão durante a Copa do Mundo de 2026, quando reportagens divulgadas por diversos veículos de imprensa repercutiram denúncias de que ele teria utilizado a estrutura da CBF para custear viagens e hospedagens de uma suposta acompanhante durante compromissos internacionais. As publicações afirmaram que o episódio provocou desgaste familiar e repercussão nos bastidores da entidade. Samir Chaud e a Confederação Brasileira de Futebol negaram o uso irregular de recursos, afirmando que despesas particulares são pagas ou reembolsadas pelos próprios dirigentes. Posteriormente, colunistas de entretenimento noticiaram que Samir e Natália teriam se reconciliado após a repercussão do caso. Complicado, não é mesmo? Mas vamos conhecer um pouco mais sobre como ele vive a vida. Carros. As informações públicas sobre os veículos de Samir Chaud são bem mais discretas do que as de outros dirigentes esportivos. Nas declarações de bens apresentadas à Justiça Eleitoral, ele informou possuir um Volkswagen Golf prata, ano 2005, avaliado em aproximadamente R$30 mil. Em declarações patrimoniais anteriores, também apareceram um Voyage, ano 2013, adquirido por financiamento, e um Toyota Corolla, ano 2016. Até o momento, não existem registros públicos confiáveis indicando que Samir Chaud seja proprietário de carros esportivos, superesportivos ou modelos de luxo, como Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce ou semelhantes. Durante sua gestão na CBF, ele naturalmente passou a utilizar a estrutura de transporte disponibilizada pela entidade em compromissos institucionais, incluindo aeronaves fretadas para deslocamentos da seleção brasileira e veículos oficiais durante eventos organizados pela FIFA, Conmebol e pela própria confederação. Esses meios de transporte pertencem à logística da CBF e não representam patrimônio pessoal do dirigente. Fortuna. Para começar, as informações públicas sobre o patrimônio de Samir Chaud são baseadas principalmente nas declarações de bens apresentadas à Justiça Eleitoral. Na eleição de 2022, ele declarou um patrimônio de aproximadamente R$161 mil, composto principalmente por uma residência e um carro popular. Embora reportagens tenham apontado diferenças entre declarações de anos anteriores e bens posteriormente informados, não existe decisão definitiva que permita afirmar qualquer irregularidade patrimonial. Após assumir a presidência da Confederação Brasileira de Futebol, sua remuneração aumentou significativamente. Reportagens informam que o presidente da CBF recebe salário bruto de aproximadamente R$ 383.600 por mês, o que representa uma remuneração anual próxima de R$ 5 milhões, considerando o 13º salário. Trata-se de um dos maiores salários entre dirigentes esportivos brasileiros. Ou seja, ele provavelmente já tem alguns milhões de reais guardados em sua conta bancária e, por isso, consegue bancar a vida que ele leva. Bom, sorte para ele. Mas e aí?
O que você acha de descobrir um pouco mais sobre a vida dos destaques da Copa de 2026? É uma boa, não é mesmo? Então clica no próximo vídeo ou salva para depois. Carreira. Samir de Araújo Schaud nasceu em Boa Vista, no estado de Roraima, no dia 25 de fevereiro de 1984. Filho de José Gama Schaud, conhecido como Zeca Schaud, histórico dirigente da Federação Roraimense de Futebol, cresceu em um ambiente ligado ao esporte. Durante a juventude, atuou como goleiro em equipes locais, mas decidiu seguir a carreira na medicina. Formou-se médico, especializou-se em infectologia e medicina do esporte e trabalhou em hospitais públicos, além de prestar serviços para clubes de futebol de Roraima. Paralelamente à medicina, também atuou como empresário e tentou ingressar na política em 2 eleições, sem conquistar mandato. Seu envolvimento com a administração esportiva ganhou força ao assumir funções na Federação Roraimense de Futebol, tornando-se um dos principais nomes da entidade. Em meio à crise institucional vivida pela Confederação Brasileira de Futebol, Samir Schaud lançou candidatura à presidência da CBF e foi eleito em maio de 2025, para um mandato até 2029. Desde então, passou a comandar a principal entidade do futebol brasileiro, sendo responsável pela gestão da seleção brasileira, das competições nacionais e dos preparativos para grandes eventos internacionais. Sua gestão, entretanto, também passou a conviver com intensa repercussão pública. Além das discussões sobre mudanças administrativas na CBF, seu nome apareceu em reportagens envolvendo investigações e denúncias divulgadas por diversos veículos de imprensa sobre suposto uso indevido da estrutura da entidade em viagens internacionais. Samir Schaud e a CBF negaram irregularidades e afirmaram que despesas particulares são custeadas ou reembolsadas pelos próprios dirigentes quando aplicável. Mesmo diante das controvérsias, ele permanece à frente da Confederação Brasileira de Futebol. E por falar em Confederação Brasileira de Futebol, o que você achou do desempenho do nosso time na Copa? Comenta aqui embaixo. Imóveis. Ao contrário de muitos dirigentes esportivos de alto escalão, Samir Schaud não possui um patrimônio imobiliário amplamente divulgado. As informações públicas disponíveis são limitadas e têm origem principalmente nas declarações de bens apresentadas à Justiça Eleitoral e em reportagens da imprensa. Na declaração referente às eleições, ele informou possuir uma casa avaliada em aproximadamente R$ 132 mil, imóvel que compunha a maior parte do patrimônio oficialmente declarado naquele período. O endereço, a metragem, a quantidade de cômodos, o estilo de construção e outros detalhes da residência nunca foram divulgados publicamente, o que impede qualquer descrição responsável dessas características. Mas é possível que esse imóvel esteja localizado em Boa Vista. Também vieram à tona reportagens informando que, em declarações patrimoniais anteriores, alguns imóveis em comum com a esposa não teriam sido informados à Justiça Eleitoral. Posteriormente, parte desses bens passou a constar em declarações mais recentes. Hoje, por sua posição na CBF, ele transita mais entre o Rio de Janeiro e os Estados Unidos. Mas como não existem registros de casas próprias nesses locais, então é possível que alugue imóveis ou se hospede em locais luxuosos. Negócios. Além da carreira na medicina e da administração esportiva, Samir Schaud também desenvolveu atividades como empresário. Ao longo dos anos, participou de empreendimentos em diferentes segmentos, embora sem a ampla divulgação observada em empresários de grande projeção nacional. Um dos negócios mais conhecidos foi sua participação na Di Fratelli Móveis, empresa do setor moveleiro, da qual foi sócio ao lado da esposa. A empresa foi alvo de ações trabalhistas movidas por ex-funcionários, que cobravam verbas rescisórias e outros direitos trabalhistas. Os processos tiveram repercussão pública e chegaram a resultar em medidas judiciais para garantir o pagamento dos valores discutidos. O episódio foi amplamente divulgado pela imprensa durante sua chegada à presidência da CBF. Nos últimos anos, Samir também investiu no segmento esportivo e de bem-estar.
Reportagens apontam um investimento de aproximadamente R$ 440 mil em uma academia voltada para treinamento funcional e crossfit, reforçando sua ligação com a medicina esportiva e a preparação física. Sua principal fonte de renda atualmente é a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Antes disso, atuou como médico, gestor público, dirigente esportivo e empresário. Apesar das controvérsias envolvendo sua trajetória, não existem informações públicas confirmando participação em grandes grupos empresariais, holdings, redes de franquias ou investimentos bilionários. Então vamos descobrir a fortuna que ele acumulou a partir disso? Mas antes, não deixa de curtir o vídeo se você curtiu esse conteúdo e quer ver mais no canal. Tem muita coisa para você sair sabendo de tudo! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar!